Olá pessoal, bem-vindos a mais um Digital Market Now, nosso boletim semanal sobre notícias e tendências do mercado digital, em que a gente traz análises com bastante profundidade e também pensando de forma prática em como que a gente pode trazer o que está acontecendo nesse mundo, nesse grande mercado digital que a gente está inserido neles, nos nossos negócios, no nosso trabalho, até na nossa vida cotidiana. O Digital Market Now tem uma proposta de trazer análises originais, insights, baseado nas reportagens, notícias que estão acontecendo no momento, mas também com uma perspectiva de trazer sentido e de trazer coisas aplicáveis para o nosso lado profissional, baseado nessa dinâmica do mundo digital, que é muito acelerada, né? Então, esse podcast, que também é um programa, um boletim semanal de notícias, ele tem essa missão de conseguir fazer com que a gente tenha um porto seguro para poder dar sentido por tudo que está acontecendo no mundo digital. Quero saber de vocês que estão acompanhando, se o áudio está bom, se vocês conseguem me acompanhar bem aí no Insta. Dessa vez eu estou gravando ao vivo no Insta, né, fazendo essa live com vocês, ao mesmo tempo que eu estou gravando aqui no computador para poder ser publicado no YouTube. A gente não está simultâneo no YouTube, então lá vai vir só depois. Bem-vindo, Júnior, bem-vindo aí, a Zora, bem-vindo ao Renan Pavão, o Williams, bem-vindo aí, pessoal. Bom, quero que vocês me deem um feedback se está tudo legal, se o áudio está legal, se a imagem está legal, que nós vamos começar, tá bem? Essa semana eu tenho várias notícias que eu vou ler para vocês, notícias que são importantes, e eu tenho uma provocação também que vai impactar muito os mercados digitais aí nesses próximos 15 dias a um mês. Então, vai acontecer agora, todo mundo sabe, o Black Friday, né? Tá bem pertinho da Black Friday, semana do dia 20 a 26 aí de novembro. E aí eu já vou abrir com essa reflexão, porque talvez você ainda possa ter tempo de ajustar o seu negócio para poder acompanhar o que vai acontecer e estar preparado para poder lidar com as consequências desse ano da Black Friday. Bem-vindo aí, Renan, bem-vindo aí o Renato, o Gustavo, bem-vindo a todo mundo aí que está acompanhando. Engraçado que tem bastante gente que está aqui na live, porém o contador de pessoas está travado em uma ou duas pessoas, então eu acho que tem mais gente. Bem-vindo aí, Gabi Souza, saudade de conversar com você, Gabi. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a Black Friday desse ano. Cara, todo mundo sabe que Black Friday tem se tornado um evento de compra digital do calendário global. Isso não é segredo para ninguém, né? Todo mundo já está acompanhando o Black Friday já tem um tempo. Se você quer saber o porquê que a Black Friday desse ano ela é excepcionalmente importante, fica aqui nessa live, porque eu vou trazer para vocês um insight muito, muito poderoso que vai fazer muita diferença para o seu negócio, para a sua atividade profissional. Inclusive, se você ainda não fez isso, e souber que alguém que está pensando em Black Friday, está se organizando para Black Friday, chama para essa live, porque ela pode trazer alguns insights para vocês, tá? Então é o seguinte, gente. Basicamente, a Black Friday desse ano, ela vai ser um gigantesco diagnóstico de mercado. E esse diagnóstico vai dar informações que vão definir os rumos de 2022, dependendo de como é que for o comportamento da Black Friday. Que isso, Henrique? Do que você está falando? Você já está preparado para o Black Friday? O seu negócio, o seu trabalho já está preparado? Oi, Marja, bem-vinda aí. Que honra ter a Marja aí também acompanhando a nossa live aí de Digital Market Now semanal. Bem-vindo aí, Gabriel Modesto, saudades. Inclusive, Gabriel, eu estou procurando um gestor de tráfego para fazer um trabalho aqui. Depois você manda uma mensagem se você conhece alguém ou se vocês estão a fim de colaborar com os nossos projetos aqui. Bem-vindo aí, Carla, também. É o seguinte, gente. Eu vi reportagens muito variadas sobre a Black Friday desse ano. Tem um senhor que ele é presidente do Conselho dos Shopping Centers e que Associação Brasileira dos Shopping Centers, e ele está apostando que a Black Friday desse ano vai ser a Black Friday histórica de maior faturamento de todas as Black Fridays até então. E por que ele está falando isso? Depois, nos comentários ou na descrição do vídeo, quando for publicado esse podcast lá no YouTube e nos canais de podcast que a gente publica, eu vou deixar registrado aqui a reportagem, tá? Agora me falha a memória para poder fazer o crédito certinho. Mas eu vi, dentro do nosso dossiê dessa semana, uma notícia sobre isso. E por que ele está apostando nisso? Vamos lá. Ele está apostando que vai ser a maior Black Friday de todos os tempos, porque tem uma conjuntura de três coisas. Primeiro, tem uma inflação real, que está pressionando os mercados aí brasileiros, e os mercados mundiais, tá? Isso não é só do Brasil, não. Tem inflação em todos os mercados, América do Norte, só no Japão que não tem, que geralmente está com retração. Mas a maior parte dos mercados tem inflação.
e essa inflação está fazendo com que as pessoas esperem oportunidades de compra com um benefício real. Então tem esse primeiro ponto que ele está levantando. Segundo ponto que ele está levantando é que muita gente passou boa parte da pandemia segurando o consumo, esperando para ver como é que as coisas vão acontecer. E agora que a gente tem virtualmente em quase todos os lugares uma abertura muito maior em curso, a maior parte das pessoas estão vacinadas, as pessoas começaram a voltar para o convívio, existe uma demanda que foi reprimida nos últimos anos e que as pessoas vão voltar para consumir nessa Black Friday. E, por fim, além desses dois fatores, ainda existe uma aposta muito grande que, em função do momento econômico de grande pressão, é como se fosse a antecipação do Natal, e a Black Friday ela vai meio que tratorar todas as outras promoções, porque as pessoas elas estão com medo de não terem poder de compra lá no Natal. Então existe todo esse padrão aí que esse cara está detectando. Coloquem isso aí separados. Agora tem um outro lado, um lado também muito interessante, muito importante, que eu preciso de reportar para vocês, que é diferente, que pensa diferente. E aí você vai ter que fazer uma análise no seu negócio de qual que seria o caminho. Eu vou falar qual que é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião sobre a Black Friday desse ano também. Aproveitando para todo mundo que está aqui, bem-vindos, bem-vindo Léo, bem-vindo aí Gabi Bechara, Lari. Se vocês ainda não fizeram isso, não deixem de curtir essa live para poder propagar ela e chamar mais pessoas para poder participar, porque é uma conversa muito séria de organização estratégica dos seus negócios. Bem-vinda aí Morgana, tudo bem? Então, o que eu vou pedir para vocês? Me falem só se o áudio está bom, tá? E se a imagem para vocês está bem. Que a gente está tentando um setup diferente aqui hoje para poder melhorar a qualidade do nosso podcast, tá bom? Agora é o seguinte, me dá um retorno aí no chat que eu vou esperar vocês. Agora, tem um outro lado que é completamente diferente do que o presidente da Associação de Shoppings Brasileiros está trazendo. E esse é um lado defendido pelo Tim Ferriss lá no mercado americano, defendido por alguns experts em tendências de mercado, que falam que a Black Friday desse ano, ela vai ser sim, obrigado, viu, Morgana, pelo feedback. A Black Friday desse ano ela vai ser sim extraordinária, mas ela não vai ser extraordinária para um universo offline. Ela vai ser um marco de vendas digitais, que ela já está em modificação, as pessoas mudaram o comportamento de compra e vão investir sim, vão comprar, porém vai ser nos e-commerce, no mundo digital. E a gente, quando observa o padrão de comportamento recente, não está claro se as pessoas realmente pivotaram para sempre para a compra digital ou se existe ainda um desejo tão forte de sair do mundo digital devido à demanda reprimida, devido ao confinamento, que vão lotar as lojas físicas. Isso ainda não está claro, não se sabe qual que é o lado que vai ganhar. Mas por que isso é relevante para os nossos negócios, para o seu trabalho, para o seu negócio, para a nossa vida cotidiana? Essa Black Friday vai ser um teste de como 2022 vai se comportar. Porque, veja bem, se a corrente que defende que a volta do presencial está tão forte a ponto de esvaziar um pouco, refrear um pouco o crescimento do e-commerce e as pessoas consumirem presencialmente, a gente pode ter uma sazonalidade muito maior marcada pela pandemia para o digital do que a gente estava esperando. Pode ser que as mudanças do mundo digital que a gente apostou por causa da pandemia não foram tão intensas assim. E por que eu estou falando isso? A gente pode contar milagre e não contar o santo, né? Eu conto o santo e não conto o milagre. Quando eu vejo os dados de vendas, de e-commerce, de negócios que eu acompanho, que eu de alguma forma gerencio, eu tenho investimento, ou estou acompanhando, gerindo, servindo, e comparo ano passado com esse ano, é muito claro que tinha um padrão diferente de consumo digital ano passado. Ano passado estava muito mais forte. Esse ano, o padrão digital não está tão forte quanto ano passado. Pode ser que seja por causa de crise econômica, falta de grana mesmo para as pessoas comprarem. Mas pode ser também que é uma questão cultural, que as pessoas estão saindo das telas, o tempo de tela não está tão grande assim, e estão indo para o mundo lá de fora, o mundo real. Tanto que eu já anunciei para vocês que o tempo de tela diminuiu esse ano, diminuiu algumas horas. Me faz uma enquete rápida aqui, se você puder digitar aqui no chat, você hoje está mais online do que você estava ano passado ou menos online? Não precisa de ficar preocupado em número de horas, não. Mas só compartilha. Você que está acompanhando, que está escutando isso aqui. Se você estiver escutando a gravação, escreve no lugar que você estiver escutando. Se você não estiver escutando no YouTube ou no Instagram e quiser me mandar uma mensagem, vai ser ótimo saber.
Então, me fala se você está mais ou menos online. Pesquisas estão apontando que as pessoas estão menos online. Tem mais gente que se conecta, mas muito menos tempo de tela. E isso pode estar indicando um padrão de consumo que não estava claro, que as pessoas estavam apostando 100% no digital, mas que o mundo offline ainda tem uma força reprimida. Por outro lado, a gente sabe que existe uma pressão econômica muito forte, que está reduzindo os gastos de quase todo mundo. E de acordo com o que a Black Friday indicar, de acordo com a performance, se vai ser de loja física, ou se vai ser de loja online, ou ainda, se vai ser equilibrado dos dois, e se essa Black Friday não romper as expectativas de venda, a gente vai ter uma sinalização muito forte para 2022, que vai significar duas coisas para os nossos negócios, para o nosso trabalho. Presta atenção, gente, e anota porque vocês vão ver isso acontecendo. Aqui eu não estou fazendo uma previsão, tá? Eu estou fazendo só uma análise de tendência baseada em dados. Pode mudar, pode variar? Até pode, mas podem confiar que não é nenhum chute, uma fala ao Léo. Eu estou dando para vocês notícias que são de análise de tendência. Bem-vindo aí, Josué, bem-vinda Juliana, Tati. Vão deixando aí, a enquete que eu estou fazendo para vocês vocês estão mais conectados agora do que ano passado ou menos conectados agora do que ano passado? Essa é a pergunta que eu fiz para vocês. Quem quiser compartilhar no chat vai ser muito bem-vindo. Aí é o seguinte, se essa Black Friday não romper o teto de faturamento esperado, a gente pode ter uma sinalização muito forte de que a pressão de inflação dos nossos mercados e o que a gente estava esperando de venda digital não vai ser tão rápido assim, nem tão intenso assim. E o que isso muda nos negócios? A gente tem que sair um raciocínio de promoção, e ir para um raciocínio de longo prazo. Então as estratégias de venda digitais vão precisar de ser mais cuidadosas, mais bem preparadas e pensando numa esteira de longo prazo. E aí aonde que o bicho pega? Se isso acontecer, o bicho sempre pega na boca de entrada, que é o quê? Gente que conhece o que você está vendendo, ou o negócio que você está contribuindo. É aí que a gente pega muito negócio que quer aumentar a venda digital sendo mal sucedido. Quando eu olho dados de Google Analytics, por exemplo, de e-commerce, de sites, em que um ano anterior tinha muito mais venda, presença de pessoas organicamente, e que esse ano decaiu, aponta claramente que a boca de entrada foi consumida pela euforia da pandemia, né, pelo fato das pessoas estarem conectadas e estarem presas dentro de casa. Ó, a Juliana respondeu mais. Quem mais, viu? A Denalda, a Naju, quem puder responder vai me ajudar. Obrigado, viu, Juliana? Bom, e aí a gente vê que existe um esgotamento da capacidade de escala, porque se você não tem muita gente nova acompanhando o seu negócio, acompanhando seus lançamentos, a tendência é você não escalar. Então essa Black Friday ela vai servir de termômetro para poder direcionar as estratégias de 2022. Se ela estourar a boca do balão, mostra e consolida, principalmente nos e-commerce, nas vendas online, consolida uma tendência de digitalização. Então aí o jogo vai ser investir pesadíssimo em mais estratégias de venda online, de compra de espaço publicitário. Agora, se não for tão forte e se for misto com venda offline, se venda offline ainda tiver mais impacto, a gente vai ter que repensar muita coisa do que tem sido falado. Tem muito guru de internet, portal de notícia, que está apostando cegamente em 2022, em crescimento digital, sem analisar a realidade do comportamento do consumidor. A Juliana, por exemplo, ela falou mais conectado. O Will, por exemplo, o William, falou menos conectado. É muito inconclusivo o comportamento. Isso se dá em vários cenários, tanto numa enquete simples como a gente está fazendo aqui, quanto em dados de pesquisa mesmo. Você tem pesquisas apontando tendências difusas. Nesse cenário, é um momento que eu acho maravilhoso, porque é aí que as grandes fortunas são feitas, é aí que as grandes inovações são feitas. O jogo não está definido. Então a gente precisa de entender indicadores sólidos, e o próximo indicador sólido do mercado digital vai ser essa Black Friday. Para além só de volume de vendas, a gente tem que entender qual que vai ser o comportamento dessas vendas. Elas vão indicar quais canais e o que elas vão indicar. E aí o Pablo ele faz uma pergunta maravilhosa. Obrigado pela pergunta, Pablo. Ele pergunta assim, mas o Brasil, como uma economia tão instável, é referência para isso? Cara, deixa eu falar uma coisa para o Pablo, que é para todos nós. O Brasil, justamente por ter uma economia instável,
e ter características muito singulares, é uma das melhores economias para poder entender tendência digital. Porque ele tem alguns fatores que tornam ele o cenário ideal para analisar esse tipo de coisa. O primeiro fator é, ele tem uma economia muito mista, muito híbrida. A gente tem, no mesmo lugar, rico, pobre, a gente tem um comportamento muito diferente digital, muito heterogêneo. Não é uma economia, por exemplo, homogênea. Você pega uma economia norte-americana, ela é muito homogênea. É uma economia desenvolvida e que tem um padrão mais fácil de ler. O Brasil não. O Brasil tem desde gente que já é super incluso digitalmente com poder de renda per capita de primeiro mundo, quanto pessoas que moram em boqueirões, que têm pouco acesso à internet e dificuldade de compra online. O segundo fator que o Brasil torna um cenário ideal para poder analisar esse tipo de coisa. O Brasil tem pressões econômicas muito adversas. Então, quando você vê uma tendência se consolidando no Brasil, você pode ter certeza que é uma tendência que tem grande chance de se consolidar mundialmente. Por quê? É tão variado e tão instável que quando você tem um fechamento de conceito aqui, a chance disso ser arrebatador e estar vindo de outros lugares é muito alta. Terceiro ponto o Brasil é um dos países mais conectados à internet, não per capitamente, porque, de novo, tem muita gente que está fora da internet, mas em termos de volume de pessoas, volume de usuários. Então isso também colabora. Tá? E o quarto fator é o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, então torna também como um lugar ideal para a questão de compra online. Né? A compra online para o Brasil faz muito sentido. Tem muita coisa, por exemplo, que você, dependendo da região que você está no Brasil, você não consegue comprar se não for de venda online. Então é controverso, mas essa é a minha visão com relação ao Brasil. Vou responder a pergunta do Pablo. Bem-vindo aí, Samela. Bem-vindo aí, Daniel. Aí agora, o que eu vou pedir para vocês? Anotem a data da Black Friday. Mesmo que você trabalhe para algum negócio digital, ou se você tem negócio digital, e analisa, assim que sair os dados da Black Friday, como que foi a distribuição de consumo. Ela veio através de canais digitais majoritariamente. Nós vamos ter uma guinada para o digital em 2022 muito acentuada. Ela veio mista, a gente vai continuar sem uma tendência definida, talvez até em razão da economia estar dando uma patinada. Ela veio para o negócio físico, a gente pode ter uma mudança comportamental muito diferente do que a gente estava prevendo. Eu mesmo estava apostando uma mudança sem precedentes, que a pandemia acelerou 10 anos do mundo digital. A gente só sabe mesmo quando a gente vê as tendências reais de comportamento de compra das pessoas, né? Valeu, Pablo. Pergunta bem inteligente, viu, sua? Bem legal. Inclusive, gente, quem quiser fazer pergunta, aproveita que eu estou aqui focadaço em vocês. Essas análises são análises que a gente entrega nos nossos negócios, nos nossos clientes de aconselhamento, nos clientes nossos de operação de tráfego. Então, são análises muito preciosas e muito caras. Então, aqui é um momento que eu tenho de servir mesmo, de responder a todo mundo, sem nenhum tipo de restrição. Bem-vindo aí o Canivete Marketing. Gostei do nome Canivete Marketing da foto, viu? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler para vocês um sumário de algumas notícias bem interessantes que estão acontecendo e que são importantes para vocês estarem antenados no Digital Market Now, antenado no mercado digital agora, tá? Mas essa da Black Friday, anota e observa. Nós vamos comentar isso nas próximas semanas, porque vai definir a estratégia de crescimento de venda online para 2022. Muito mais do que Natal. Inclusive, o Natal desse ano deve ser um Natal bom, mas provavelmente a Black Friday vai eclipsar o Natal. Por quê? Por causa de toda a pressão econômica, inflacionária, tudo que está acontecendo. Então, notícias que aconteceram nos últimos dias que vocês têm que estar atentos, tá? Primeira coisa uma notícia que já tem algum tempo, do dia 5 de novembro, já tem 10 dias, mas ela ainda é uma notícia recente, importante de você saber. O Google vai usar inteligência artificial para desenvolver remédios. Gente, tinha umas previsões muito pessimistas falando sobre essa questão da explosão de infecções que não são mais controláveis por antibióticos, que a gente pode entrar numa era, né, de doenças que são incuráveis e que eram curáveis, né, que as pessoas tomam muito antibióticos sem controle. Isso tudo tem razão, é real e tem esse risco mesmo. Só que o que ninguém contava, ou melhor, algumas pessoas contavam, mas a maioria não achava que isso seria viável, era a entrada de inteligência artificial para poder fazer antibióticos sintéticos e desenvolvimento de remédios sintéticos. A bênção e a maldição
de inteligências artificiais é que ela não tem uma ponderação ética, né? Ela pega um problema e vai analisar de forma fria, testar hipóteses. E o que eles descobriram? Que inteligências artificiais desenhadas para testar modelos de testes virtuais de antibióticos podem ter um efeito extraordinário na criação de novos medicamentos que não são previstos, não são medicamentos descobertos de forma tradicional. E isso provavelmente vai salvar a humanidade das próximas infecções. Isso não é uma notícia, por exemplo, fantasiosa, nem fico empolgado com essa notícia. É uma notícia do Olhar Digital, tá? Do Lucas Soares, e é real que o cofundador da DeepMind, que é uma inteligência artificial desenvolvida em parceria com o Google, tá? Chama Demis Hassabis, ele já está usando a SAI criada pelo Google para desenvolver novos medicamentos. E os resultados são muito eficientes, muito satisfatórios. O que isso vai acontecer depois disso? Porque imagina, a gente começa a introduzir um algoritmo artificial para criar medicamentos para combater vírus, bactérias, para combater certas doenças. Com certeza a natureza vai reagir a esses medicamentos e criar novas cepas que são mais resistentes. Só que, olha só, a gente está colocando uma variável nova, que é uma variável que não é controlada pelo ser humano. Então, essa é uma notícia simples, mas extremamente profunda, porque muda o comportamento das nossas audiências. Bem-vindo aí, Alexandre, Juliano, bem-vindo aí todo mundo que está chegando na live. Tá? E como é que modifica? As pessoas elas vão ter, provavelmente com essa chegada, uma longevidade maior. E provavelmente nós podemos ter uma reação das próprias doenças muito diferentes. É a mesma coisa do efeito da vacina da Pfizer aí durante a pandemia, né? A gente introduziu uma técnica que nunca tinha sido experimentada antes. Ninguém sabe ao certo as consequências de longo prazo. Então a gente vai ter que observar com muito carinho. Outra notícia extremamente importante. Se você está aqui, você tem que escutar essa notícia, tá? E você tem que entender o que está acontecendo, salvar, porque vai impactar o seu negócio. É o seguinte, o Facebook fez a mudança para a Meta. A gente já fez um conteúdo sobre isso, um pouco mais aprofundado. Se você ainda não viu, recomendo que você escute o nosso podcast, veja o nosso programa de Digital Marketing Now, que a gente falou sobre Meta. Eu vou fazer mais um programa complementar sobre Meta, mais detalhado, daqui a algumas semanas. Só que o Facebook fez essa mudança toda sem avaliar o risco jurídico de já ter uma outra empresa chamada Meta. Olha que loucura. Ele trocou de nome a revelia de uma empresa que já tinha usado esse nome, chamado Meta. E por que isso é uma notícia relevante? Henrique, isso aí é coisa de disputa corporativa de marca, isso tem nada a ver com a gente. Calma, me dá paciência, deixa eu molhar o bico. Bem-vindo aí, Vemer. Por que isso é importante? Gente, a barreira jurídica para as mudanças digitais, ela vai começar a ser cada vez mais relevante nos próximos dias, meses e anos. Todo mundo aqui no Brasil ficou distraído nos últimos 2, 3 anos por causa de questões políticas aí, de polarização, esquerda, direita, fla-flu, essas coisas, né? Ninguém está lembrando das leis de proteção de dados. Ninguém está lembrando do impacto que tem o mundo jurídico nas relações digitais. Vocês vão perceber que quando a calça ficar curta em termos de faturamento, de arrecadação de impostos, que a gente entrar num processo de recessão econômica um pouco mais pesadinho que vai acontecer em 2022, fala, Diegão, bem-vindo aí, obrigado aí pelo prestígio. A gente provavelmente vai ver um surto de processos jurídicos, de questionamento de marca. Por exemplo, o que tem de gente que abre um negócio digital e esquece de checar se já tem um negócio em outros nichos que não são digitais com o mesmo nome, não está no gibi. Até o Facebook fez isso. É uma notícia aí do dia 8 de novembro. Até o Facebook fez isso. Então a gente precisa de ter uma esperteza, uma malandragem digital, de se você tem um negócio aberto no mercado digital, você tem que entender que o mercado digital e o mercado físico são a mesma coisa. Você tem que se proteger, inclusive juridicamente, tá? Então, notícia importante que até o Facebook escorregou nela. Outra notícia aqui, bem interessante e bem importante, é uma gerente do Facebook que tá dando um furo de reportagem falando um pouco sobre a preocupação que
que ela tem com o metaverso, ou seja, uma ex-gerente do Facebook que trabalhava internamente e que ela está dando mais furos sobre como que o Facebook não está preparado para as políticas de usuário, de como lidar com o metaverso de um jeito cuidadoso com seus usuários, ou seja, que tipo de consentimento que as pessoas vão ter, qual que é a idade dos usuários para poder acessar o metaverso, isso não tem um efeito substancial no desenvolvimento da psique dele. Tem uma série de consequências jurídicas do metaverso que o Facebook meio que está explorando território novo. Bem-vinda aí, Claudinha, bem-vinda aí, Vivi, saudades, viu, Vivi? Baita profissional também. Vivi, se você não conhece o Diego Rosa, cola nele, tá? O Diego Rosa é um parceiro de negócio, um cara que a gente está desenvolvendo um negócio juntos, e você tem que acompanhar o trabalho dele, porque ele é muito bom e vai te acrescentar muito. Voltando aqui para o nosso podcast, para o nosso conteúdo. Então, o Meta, ele também não está preparado juridicamente. Cara, isso vai dar pano para manga, tá? Então, a gente está só no começo das consequências do que está acontecendo de Meta e desafio. Se você está gostando dessa live, comenta o que você está achando, pode fazer perguntas. Se está gostando desse podcast, faça perguntas. E, por favor, dá uma curtida aí, libera a curtida. Tem muita gente que entrou aqui depois que a gente já tinha começado, que ainda não curtiu. Ajuda o algoritmo, dá um milho para o algoritmo aí, para ele poder distribuir a nossa live aqui, para chegar mais gente. Porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho missionário. O Digital Market Now é uma iniciativa visando o bem comum. Eu estou trazendo para vocês análises originais. O meu interesse aqui não é ficar falando de coisa demagógica, não testada, é trazendo coisas que têm impacto na sua vida, na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos seus parentes próximos, de quem você ama, tá? Dos seus negócios também. Bem-vindo aí, Pulciano. Olha só, outra notícia bem interessante e bem importante. Nós estamos vendo agora também uma ação do Ministério Público Federal, uma investigação. Essa notícia quem deu foi o Tecmundo, via o Globo, por uma jornalista chamada Giovanna Pignatti, fica aqui a nossa referência a ela, foi do dia 9, tá? É mais recente um pouco, em que o Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre a atuação do Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube contra a desinformação. Por que isso é relevante para a gente? A gente está vendo uma guerra de força das grandes mecanismos de redes sociais, de divulgação de informações, que são as plataformas grandes, como o próprio Instagram que a gente está aqui agora, a YouTube e por aí vai, que tem uma tendência de comportamento de centro-esquerda, divulgando, boicotando canais, boicotando notícias como se fossem notícias que sejam fake news. Só que até então, a maior parte dos governos não reagiu de forma jurídica com relação às grandes plataformas. Nós temos plataformas que elas são multinacionais, que elas estão em vários lugares e que elas têm influenciado com os algoritmos de uma maneira muito significativa o comportamento geral de nações. Nos Estados Unidos acontece isso, no Brasil acontece isso. E a gente vai começar a ver agora uma temporada de caça às bruxas com relação a fake news. Tanto para um lado quanto para o outro. E veja bem que eu não estou me posicionando politicamente aqui. Eu tenho uma tendência política clara, depois a gente pode até fazer um Digital Market Now um pouco mais político, para escutar vocês, eu também me expressar, a gente ter uma conversa saudável aqui política, não é esse o momento agora, mas o que eu quero dizer nós estamos entrando no Brasil em ano eleitoral, nós vamos ter uma judicialização do meio digital. Se você trabalha com coisas digitais, exemplo, Viver Design mão cheia, e várias pessoas aqui trabalham com coisas digitais, ou se você tem um negócio digital, você já tem que estar na cabeça preparado para o rally judicial de 2022. Você vai ter plataforma que vai sair fora do ar, você vai ter negócios que vão ficar dependendo do WhatsApp para comunicar, que vão ficar dias sem operar, porque vai ter juiz acatando suspensão das plataformas. Gente, o jogo do digital, ele é um jogo mais complexo do que parece. Você tem que antecipar esse movimento. Então, exemplo, você depende do WhatsApp para comunicar, pega um canal alternativo. Eu não estou falando só de Telegram, não. Estou falando de outros canais proprietários. Muitas redes de restaurantes grandes já saíram da dependência do iFood. Já tem o próprio app de entrega. Tem que antecipar. 2022 vai ser um ano muito interessante, mas um ano de muitas tensões, de muita disputa. Vai ter rally judicial na internet. Muita gente tentando disputar a atenção das pessoas. Então não dá para você entrar em 2022 sem estar sabendo disso. Tá? Então essa notícia aí dessa ação do Ministério Público Federal, ela é uma comprovação desse fenômeno que já está anunciado
e que provavelmente vai afetar todos nós em 2022. Outra notícia que eu quero dar para vocês ainda aqui nesse Digital Market Now há duas notícias interessantes. A primeira é que o Instagram e aí, gente, é uma sacada de negócios, mas também é uma sacada de comportamento de pessoas. Vocês perceberam o tanto que o Instagram foi facebookizado? Como que o Instagram nos últimos 2 anos virou como se fosse um grande shopping, né, de anunciantes? A cada 5 postagens, pelo menos 1 ou 2 são posts pagos, são anúncios, né? E aí, a gente já está percebendo também, já tem sinalizado para vocês, por tendências. Bem-vindo aí, Thales. Seja muito bem-vindo aí. Thales Coutinho. Isso aí. Isso aconteceu, é real. Existe um aumento de demanda de espaço publicitário no Instagram. O Instagram ele quer monetizar mais e às vezes não consegue ter espaço publicitário porque tem uma base de usuários que já está sendo sobrecarregada, sendo impactada de anúncios. E aí, o que vai acontecer? Ele percebeu que já está acontecendo uma má experiência para usuários, né? Os usuários eles já estão se comportando de forma diferente. E aí, os usuários se comportando de forma diferente, eles têm ficado menos tempo no Instagram. E o Instagram está prevendo que ele vai ter um desaquecimento, talvez a partir do segundo trimestre de 2022. Então, o que ele está de olho? Ele está de olho no movimento que o YouTube fez. O YouTube passou por um momento também de desafio, e aí o que ele chegou à conclusão? Que dava para trocar receita. Trocar a receita de espaço publicitário pela receita de assinantes pagos. Eu mesmo, pensando em comportamento de lá de casa, né? O meu filho gosta de assistir desenho, tem um desenho que só tem no YouTube, a gente acabou assinando o YouTube Premium. Eu achei que eu nunca ia assinar o tal de YouTube Premium. Bem-vindo aí, o Ale Nunes, esposo da Vivi Távora, grandes amigos aí de Fortaleza, e agora estão em São Paulo, né? Bem-vindo. Aí, o que acontece? Esse movimento do Instagram, ele vai afetar muitos dos anunciantes. Por quê? Se o Instagram começar a pivotar o modelo de receita dele para assinantes, para as pessoas terem uma experiência sem precisar de ver espaço publicitário, provavelmente vai reduzir o número de espaço para anunciantes comprarem publicações. Isso vai fazer com que o custo por venda, custo por lead, o custo de anúncio vai subir. E aí a tendência de quando o custo por lead sobe dentro do Instagram é você ter duas coisas. Primeiro, os pequenos anunciantes começam a tentar diversificar outras fontes de anúncio, porque não conseguem competir com grandes anunciantes. Segundo, existe uma tendência de monopólio de grandes anunciantes no espaço publicitário. Porque para você ganhar no leilão de compra de anúncios, você tem que ter mais bala na agulha. É simples. Então, esse movimento que o Instagram está ensaiando, ele pode ser, primeiro, um movimento de necessidade, porque os usuários estão ameaçando sair do Instagram, mas também pode ser um movimento de pivotagem de mercado, que vai mudar bastante o jogo de como é que você se faz marketing digital ao longo de 2022. Então, uma análise de tendência, eu escutei isso em Nova York em 2019, tenho escutado isso em bastidores de conversa com outros empresários, e eu vou falar isso para vocês que é uma análise que eu corroboro. Invistam em canais de contato com a audiência que não dependam das plataformas de redes sociais. Por que um cara tipo o Tim Ferriss da vida, que é um cara mais velho que a Serra no mercado digital, que tem um negócio bilionário, ainda faz lista de e-mail? O cara tá lá no podcast dele, no final de todo o podcast dele, ele faz lá, baixa o chapéu para a pessoa se entrar na lista de e-mail dele. Ele faz isso por quê? Porque ele sabe que ele tem que ter um ativo de contato com a audiência que não depende da plataforma. Você precisa, independente de WhatsApp, de Telegram e de Instagram, de qualquer canal de mídia que não é de sua propriedade, ter um ponto de contato com a sua audiência. Se você trabalha num negócio que não está preparado para esse movimento, antecipa. A gente está agora em novembro de 2021. Se você estiver escutando isso depois, talvez você já vai estar vendo essa tendência se manifestar. Você precisa de ter redundância de canais. Não dá para depender só de audiência de Instagram, de audiência de canais que tem a tendência de pivotar. E o Instagram já está dando sinais que vai pivotar para o modelo de assinatura. Então vai acontecer, vai reduzir espaço publicitário, vai ficar ainda mais caro o custo de aquisição de clientes. Henrique, mas qual que é a alternativa? Vou fazer uma pergunta que vocês deveriam estar fazendo aqui agora. Bem-vindo aí, Delaine. Bem-vindo aí, Felipe. Se vocês estão chegando agora, não deixem de curtir, de chamar mais pessoas, porque é um conteúdo original que a gente está trazendo análises que são muito relevantes para o que está acontecendo no mercado digital. Essa aqui é um podcast Digital Market Now. Olha só, qual que é a pergunta que ninguém fez que deveria fazer? Tá, Henrique, mas quais são as alternativas? Tem duas grandes alternativas muito boas hoje. Pode ser que daqui a um mês seja uma outra resposta, mas eu posso falar hoje quais são as duas alternativas. Simples, não vou falar nenhuma novidade, mas que às vezes o óbvio precisa ser dito.
Primeira grande alternativa, a boa e velha lista de e-mail. Quem faz uma boa gestão de lista de e-mail ainda tem um dos maiores canais de monetização possíveis. Mas é uma boa gestão. É e-mails com cuidado, não é delargar e-mail não. É você ter uma gestão de audiência via e-mail. Segundo canal, podcast. Podcast é uma audiência pequena, constante, fiel. Então, se você não tem uma gestão de e-mail ou de podcast no negócio que você trabalha, ou no negócio que você é associado, ou no negócio que você está investindo, para ontem, se você ficar dependendo do Instagram, é muito provável que a partir do final do segundo semestre do ano que vem, você já veja algum movimento do Instagram para fazer como o YouTube está fazendo de YouTube Premium. E isso tem a tendência de aumentar a CAC, de aumentar o seu custo de aquisição de clientes, de aumentar os seus custos com investimento de plataforma. A outra notícia bem interessante, que também está em linha com esse movimento das plataformas, é a notícia que foi publicada na Bloomberg, no dia 9 de... Agora eu fiquei na dúvida, que a pessoa que fez aqui para mim o dossiê colocou 9/10. Eu vou checar se é 9/10 ou 9/11. Eu estou apostando que seja 9/11. Mas essa notícia da Bloomberg que está falando que o YouTube começa a testar, o Google quer testar o YouTube como uma plataforma ou blog. A Gabi Souza está complementando, ou blog, não precisa ser podcast ou e-mail, pode ser blog. Eu só não citei o blog, Gabi, deixa eu só comentar um pouquinho, porque isso aí é algo importante. Eu não citei blog, porque o blog ele cai em um grande desafio, que é o rally de SEO. Eu tenho visto, tem gente que me manda a notícia para poder analisar aqui, amigos, pessoas do mercado, e eu tenho visto uma sinalização técnica que existe uma bolha de SEO para explodir. Ou seja, o SEO, que era para ser uma coisa isenta e mais confiável das plataformas de busca, principalmente do Google, existe indícios em que é um jogo de cartas marcadas, que não é tão isento assim. E essa coisa do SEO vai fazer um grande barulho no mercado. Por isso que se você investir em blog agora, com essa desconfiança do SEO, de como é que isso tem se estabilizado dentro do mundo digital, eu acho que é um investimento que pode ser custoso, sabe? Então, com certeza ter um blog bem acessado, uma landing page bem feita, que as pessoas vão lá para obter informações, é uma estratégia maravilhosa. Mas hoje o SEO tem ficado um ponto crítico. O que é SEO, gente? É otimização de mecanismos de busca, né? Search Engine Optimization. Então eu não acredito que o jogo de blog de SEO esteja no melhor momento. Por outro lado, podcast e e-mail é uma coisa mais velha que a serra, a barreira de entrada é muito baixa e todo mundo pode fazer. Mas é um ponto interessante que a Gabi Souza levantou. O Thales Coutinho está levantando uma pergunta interessante. Está falando assim, cara, Henrique, qual é o movimento atual do Pinterest? Thales, para te responder isso, eu vou precisar de estudar. O Pinterest está no meu radar, mas eu não tenho uma leitura crítica ainda do movimento da plataforma. Eu tenho que ver os relatórios lá do Conselho Diretivo do Pinterest e ver alguns dados de mercado, de comportamento da base de usuários do Pinterest. Eu vou pedir para o time me ajudar nessa pesquisa. E se você acompanhar o próximo Digital Marketing Now, terça-feira que vem, me cobra, que provavelmente eu vou ter uma notícia para você mais detalhada sobre como é que o Pinterest vai se comportar como tendência, mas eu preciso de me basear em fatos e dados, né, para poder te ajudar. E obrigado pela pergunta, viu? Fala, Mayara, bem-vinda aí, saudades também de conversar contigo. A Gabi está perguntando, fazendo um follow-up do comentário dela. Mas você está falando do seu ser manipulado? Eu estou falando do seu ser manipulado. Existe uma dúvida quanto à confiabilidade de mecanismos de busca e da otimização de search engine com base das plataformas. Então a gente precisa de ter um cuidado agora para poder comentar isso. Eu vou também aprofundar nessa análise com quem está falando dessas notícias para não criar um alarde, vamos dizer assim, sem estar baseado. Mas podcast e e-mail, isso eu posso falar que hoje em dia é uma boa opção. Fala, Divago, seja muito bem-vindo aí também, Divagão. Legal, Thales, que você está começando a fazer captura de leads pelo Pinterest. Bem interessante. Agora vamos lá. Falando do Google e do YouTube. Esse movimento do Google é muito interessante. O Google está querendo
testar uma ferramenta de e-commerce nos vídeos, ou seja, as pessoas ao postarem vídeos poderem marcar o vídeo para poder fazer uma venda online, para dispensar a necessidade de você ter um e-commerce e você conseguir usar a própria interface do YouTube para poder vender produtos, subir SKU, marcar dentro de uma publicação os produtos. Isso pode ser uma coisa revolucionária, principalmente devido ao volume de pessoas que consomem YouTube em Smart TVs está crescendo. E aí a gente mudaria completamente o comportamento de compra. Então preste atenção nesse teste que o YouTube vai fazer de e-commerce dentro da própria plataforma, tá? Isso pode ser um negócio gigantesco para 2022 também. E está em linha com o que a gente tem acompanhado aqui no Digital Market Now. E aí, gente, para finalizar a rodada de notícias, e eu espero vocês escreverem nos comentários as perguntas, tem mais perguntas aí que eu vou responder. Viu, Vemer? Só um segundinho que eu vou chegar na sua pergunta. Por último, tem uma parceria que está sendo anunciada entre a Microsoft e a Meta, o Facebook, né, o Face Meta, vou chamar de Meta, mas vocês sabem que é o Facebook, e de uma integração entre o Teams e o Workplace. Essa parceria ela pode ser um staging area, uma espécie de teste para uma integração dos ecossistemas de comunicação corporativa do Facebook, da Meta, né, e da Microsoft. Se isso for bem sucedido e vier a frutificar, vier a acontecer de fato, a gente pode estar vendo um movimento de superfície que na verdade indica um movimento do metaverso, porque tanto a Microsoft quanto o Facebook têm todo o interesse de ter um ecossistema integrado. Se a gente joga um dos maiores players do mercado, tendo uma aliança estratégica para poder fazer essa realidade do meta acontecer, a gente pode ter o meta muito mais rápido do que a gente pensa. Então essa é uma notícia muito importante, é muito além só do Teams e do Workplace, que são as ferramentas de comunicação das duas plataformas, mostra uma integração de ecossistema. Então fiquem ligados, porque eu vou monitorar como é que vai funcionar esse teste deles, porque eu acredito que isso pode antecipar coisas que a gente falou no podcast da Meta, né? Bem-vindo aí, Bruno Zoraide, um baita empreendedor de Buenópolis, terra natal do meu pai. Tem uma instância maravilhosa ali. Quem quiser vir para Minas, ter um momento de paz, vai lá ficar na instância Piabos aí da Bruna Zoraide. Bruno entrou na live e ganhou um merchan gratuito aí, né, da audiência qualificada. Bom, gente, agora eu vou responder perguntas e comentários. Dá tempo se você ainda não fez. E aí, para quem chegou depois aqui na live, deixa sua curtida, compartilha comigo o que você está achando da live, manda direct se você não quiser fazer publicamente, porque é muito importante esse contato nosso. E lembrando que isso aqui é um podcast, a gente está fazendo a live aqui, mas gravando o podcast, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o podcast aqui, ó. Olha o microfonezinho dele sendo gravado aqui. E que a gente vai publicar nos nossos canais de podcast, vai publicar no YouTube também, bem editadinho, tá? O Vermer está escrevendo aqui. A opção do e-mail como alternativa não deixa de desejar, principalmente na interatividade com o cliente em relação às ferramentas como o Instagram? Depende muito, Vermer, depende muito de várias coisas. Primeiro, qual que é o perfil demográfico do seu cliente? Se você estiver falando de um cliente de perfil demográfico aí mais novo, uma clientela aí de 15 a 25 anos, pode ser, porque é uma clientela que está no TikTok, está em outras plataformas. Mesmo assim, a gente tem que lembrar que o e-mail hoje se tornou a nova cédula de identidade. Como assim, Henrique? Muita gente não vai lembrar, mas alguns anos atrás, antes de você ter a explosão digital, as pessoas, para qualquer lugar que elas forem, elas precisavam de apresentar a identidade. A identidade era literalmente um documento de identidade, você se identificava através da sua identidade. O que você usa para você se identificar hoje? Fala aí, Vêmer. Quando você precisa de acessar qualquer coisa digital, o que você usa? É o e-mail. O e-mail virou a nova cédula de identidade. Ter um e-mail válido que você consegue acessar, hoje, não é mais uma opção. É obrigatório para qualquer pessoa de qualquer idade. E aí, qual que é a grande sacada? Se você consegue ter e-mails com assuntos interessantes o suficiente para poder despertar a atenção e receber um clique, você não está numa casa alugada, você está em casa própria. Você está dentro de um ecossistema de comunicação que você tem literalmente domínio. Então, e-mail é muito importante, mas é muito estratégico. Eu tenho dados recentes, bem recentes mesmo, coisas de menos de 2 anos, da Godfrey, por exemplo, que é uma grande plataforma de inteligência digital que trabalha com e-mail, em que as pessoas elas subestimam completamente o volume de transações que ainda são feitas por e-mail.
que ainda não, que são feitos por e-mails, é na casa de bilhões de dólares. Então, e-mail tem essas questões. E todo mundo subestima também a evolução de como é que o e-mail é lido, né? Hoje nós temos a introdução de HTML5 no corpo do e-mail, que permite virtualmente você enviar landing pages por e-mail, né? Existem navegadores e plataformas de e-mail que você consegue ter um e-mail muito interativo, muito bonito, muito bem feito, às vezes com mais eficiência estética do que às vezes uma postagem de redes sociais. Então a gente está longe de vir o fim do e-mail. Quem aposta nisso está desavisado da realidade concreta do mercado. E-mail marketing é uma das grandes forças motoras de sustentabilidade de venda. De novo, quando eu vejo dados de analytics e eu vejo queda em vendas, normalmente é porque as pessoas descuidaram da régua de e-mail. Então, vale a pena cuidar com muito carinho. E se você quiser fazer um follow-up dessa pergunta, vai deixando aí, porque tem mais pano para manga. Só não vou me estender demais para poder dar tempo de conversar sobre todo o resto aqui que o pessoal está escrevendo. A Gabi faz uma outra réplica, fala aqui, o e-mail ainda comunica e vende muito bem, por mais que a gente ache que não, que está morrendo. Não, esquece, o e-mail está vivinho da Silva, muito bem, obrigado. E a Gabi também faz um outro comentário. Acho que quem está se movimentando muito bem para tentar sair um pouco da frente do Meta é a Microsoft, vendo umas movimentações do Microsoft Teams, com certeza. O Microsoft Teams está bem avançado, eles não fizeram um barulhão como o Zuckerberg fez, divulgando que está fazendo metaverso, etc. Porém, eles estão super na frente e tem uma vantagem de estarem na maior parte dos dispositivos de acesso à internet, móveis, né? Então, vem coisa boa e grande aí. Bem-vindo aí, Diego. Maravilha, Vemer. Então tá. Gente, caminhando para encerrar, muito obrigado pela sua participação aqui no Digital Market Now. Toda semana a gente vai estar com esse boletim. Eu vou responder o Thales, tá? Antes de encerrar. Mas eu estou só lembrando você se programar. Então, todas as sextas-feiras, 2 horas, vai sair a gravação ao vivo aqui do podcast e que a gente vai ter a oportunidade de interagir também, tá? O Thales está comentando aqui. Henrique, o que me frustra no e-mail é o operacional de conseguir fazer o e-mail cair na caixa de entrada bloqueios. Você tem algum norte para esse assunto? É frustrante mesmo, Thales. Vamos lá. Tem alguns nortes, sim. Então, a primeira coisa é o seguinte. Lista de e-mail, todo mundo acha que é um jogo de volume. E-mail não é um jogo de volume, galera. E-mail é um jogo de qualidade. Como assim, Henrique? Você tem que monitorar de forma obsessiva as métricas de abertura de e-mail, de entregabilidade de e-mail, de como é que está a reputação do seu domínio de envio. Ou seja, você precisa ter uma suíte ou um dashboard, ter uma pessoa técnica de BI para monitorar muito proximamente as métricas qualitativas do seu e-mail para você garantir que você tem entregabilidade. Não é preocupar tanto em captura de listas massivas, isso é secundário. O principal é você garantir que você está com uma infraestrutura boa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sair de IPs compartilhados. Sempre que o projeto ganhar corpo e tamanho, migrar para um IP dedicado de disparo, porque senão a reputação dos seus disparos podem estar sendo compartilhados com outros anunciantes que não têm um cuidado como você tem. Bem-vindo aí, Solene, bem-vindo aí, Lutz. A gente está no finalzinho da live, mas ainda dá tempo de fazer perguntas se vocês quiserem. Então, Thales, essas duas coisas são importantes. Terceiro ponto, copy. Você tem um cuidado, um carinho muito grande com a copy do e-mail. Não tratar e-mail como newsletter ou só como broadcast de notícia. Tratar o e-mail como uma conversa. Porque se você está conversando com a pessoa e ela te responde e ela abre seu e-mail, a reputação melhora muito a entregabilidade. Quarto, conhecer qual é o comportamento de e-mail da sua audiência. Se você tem uma audiência que tem uma idade maior, ela vai ter uma diversidade maior também de provedores de e-mail. Tem gente que usa e-mail do Ball ainda. A minha esposa, por exemplo, usa e-mail do Hotmail. Não julgo ela, não. Funciona bem para ela. Tem gente que usa o mesmo e-mail há 20 anos. E às vezes são e-mails de reputação, né, que são mais chatinhos. Todo mundo sabe, por exemplo, que o Hotmail é bem chato para poder conseguir entregar na caixa de entrada. Aí você precisa de ter recursos, né? Você precisa de ter, por exemplo, se você vai fazer uma captura, você precisa de ter uma cópia muito convincente que faz a pessoa ter o comportamento de ir lá na caixa de spam e clicar e abrir o e-mail. Você precisa de ter um recurso que é de copy mesmo, de tornar interessante o processo do seu e-mail. Eu citei no começo da live, vou citar de novo como benchmark para vocês. Um cara que faz isso de forma bem curiosa é o Tim Ferriss. Ele trata o e-mail dele de um jeito muito divertido. A newsletter dele chama 5 Bullet Friday.
São 5 coisas que ele fala no e-mail, bem curtinhas e de fácil consumo. Então, receber e-mail dele é legal. Receber o seu e-mail é legal? Às vezes o seu desafio com o e-mail é porque os seus e-mails não estão sendo legais. Então, tornar divertida a questão de comunicação por e-mail é crucial para você melhorar a entregabilidade. Agora, é um jogo de paciência. E outra, desenhar e-mails para serem lidos no mobile. Muita gente erra pensando que e-mail vai ser lido só no desktop. Cara, eu leio e-mail no celular. Você lê e-mail no celular? Escreve aí, quem puder. E-mail no celular ou e-mail no desktop? Tem muita gente que lê no desktop, mas eu leio no celular. E muita gente faz aqueles e-mails gigantescos só pensados para desktop. Então, talvez você tenha uma segmentação por comportamento. Você bota uma tag no seu sistema de disparo de e-mail. Pessoas que estão lendo dispositivos móveis. Aí você segmenta para disparar um e-mail com uma caixa alta, ou layoutado para mobile. Pessoas que abrem no desktop. Aí você dispara o e-mail escrito layoutado para desk. Isso já pode melhorar muito a sua entregabilidade e o desempenho das pessoas. Fez sentido, Thales? Me responde aqui se fez sentido. Beleza. Maravilha, Alexandre. Ei, Alexandre! Alexandre, muito bem-vindo aí. Maravilha. Gente, show de bola. Vamos agora encerrar. Semana que vem tem mais. Se você tem dúvidas, mensagens, conteúdos que vocês querem que apareçam no Digital Market Now, escreve aqui, manda lá no direct, que vai ser um prazer responder. E obrigado pela sua participação. Esse é um projeto que é de todos. Eu entendo muito que a gente precisa de entender o mercado digital agora, porque tem muita coisa na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós que vão mudar de acordo com a nossa compreensão desse mercado digital. Forte abraço e até semana que vem no próximo episódio do Digital Market Now. Valeu, valeu, valeu!